Olá, bom dia. Vamos lá. Capítulo 4 da nossa escolinha. Aqui no Brasil são 5 horas e 45 minutos da manhã, né? Mas estou muito contente com isso. Eu creio que está ajudando muitos irmãos. Então, tamo junto. E na plenitude dos tempos, fez Deus Pai convergir em Cristo Jesus todas as coisas no céu e na terra. Eu gosto muito desse texto, porque quando fala na plenitude dos tempos, a palavra usada para plenitude aí é pleroma. Tá? E essa palavra pleroma, ela tinha uma utilização técnica na área da marinha mercante. Eu acho que até hoje tem, se eu não me engano. Se vocês repararem bem naqueles navios de carga, ele lá na proa, tá, tem a popa que é atrás, motor de popa, e tem na proa, que é lá na frente. Embaixo, no casco, tem uma série de riscos, como se fossem umas medidas ali, e é uma medida. Tá? Então ali é o pleroma. Tá? Então o que vem a ser isso? Os barcos, quando iam sendo carregados, tá? Então eles iam colocando coisas em cima do barco, né? Para transportar. E tinha o fiscal do porto que ficava de olho nas medidas, porque quanto mais o barco vai se afundando, por causa do peso, não é? A água ia batendo naquelas marcas. Quando chegava na última marca, o fiscal lá do porto falava pleroma, pleroma, ou seja, chegou na plenitude do seu carregamento, ou seja, ele está pronto para zarpar. I like this. Do you like this? Na plenitude dos tempos, fez o Abba Pai colocar em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para toda a eternidade. Cristo, não é que Cristo cura, Cristo prospera. Cristo não é alguém que faz, mas é a sua natureza. Ele é vida. Ele é sabedoria. Ele é prosperidade. Está entendendo isso? Você lembra? Eu gosto muito daquelas duas passagens. Primeiro, da pesca maravilhosa, né, que Pedro estava lá com suas dificuldades nas suas empresas para manter a sua família, assim como você está tendo aí os seus desafios para manter o seu ministério, manter a sua empresa, manter as suas crianças que vocês estão cuidando, principalmente o pessoal de África. Tá? Aí Jesus vai lá e fala para Pedro, né? Faze-te ao largo. Aí eu fico imaginando Pedro, né? Pedro, que era um pescador, ouvindo de Jesus, que era carpinteiro. Ele não fazia móveis, ele não era marceneiro, ele era carpinteiro, carpenters. Carpinteiros constroem casas, não constrói mesa, cadeira. Quem constrói mesas e cadeiras são marceneiros. Então, Pedro, que era um pescador experiente, mas a rede estava sem peixe. Aí o Jesus fala para lá, pesca, e da maneira como Jesus mandou o Pedro pescar, não era nada convencional, né? Tipo assim, pô, esse cara não manja nada de pescaria, filho também de carpinteiros, não tinha nenhum pescador na família dele, acho que só gostava de peixe, mas segundo a sua palavra, eu vou fazer. Aí quando ele obedece esse comando nada convencional,
ele tem uma enorme e abençoada surpresa de uma pesca maravilhosa. E tão grande a pesca que ele teve que pedir ajuda a outros para que não se rompesse a rede. Aí fica uma outra coisa muito interessante para nós. Ele, quando estava passando sua dificuldade, ele estava sozinho ali. Mas quando o Cristo começou a prosperar a vida de Pedro, Pedro chamou outros para compartilhar do que Deus estava dando. Porque senão ele não vai conseguir sozinho. Ninguém vai fazer algo que Deus dá sozinho, porque senão não vai aguentar segurar com as mãos. Deus nunca está nem no pronto, nem no muito. Tá vendo como é que eu estou começando aqui? Isso aqui eu estou na sala da minha casa, com esses aparelhos celulares aqui, muito simples. Mas eu sei que Deus está nisso, porque a gente nunca nem começa nem com muita tecnologia, nem pronto. Nem o aparelho, nem eu. Mas tanto os aparelhos como eu, estamos disponíveis. E Deus quer de nós também, acima de tudo, uma disponibilidade. Aí vem a capacidade, vem os recursos. Tudo isso aqui começou por 2 irmãos que falaram isso para mim. Monta uma escola online para poder nos abençoar. Outros irmãos estão falando lá do Paquistão. Poxa, nós precisamos desse pão diário. Esse aqui é o pão nosso de cada dia. Então eu falei, poxa, isso eu posso fazer. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, na plenitude, Cristo é a plenitude, Cristo é o pleroma. Você lembra quando foi ressuscitar Lázaro? Ele não falou, eu ressuscito, ele falou, eu sou a ressurreição. Tudo que nós precisamos, ele é. Ele é a resposta de Deus Pai a nós. E Cristo não é o Deus que faz. Agora, no novo pacto, nós entendemos que Cristo é aquele que é. E aquele que é habita em nós. Então, tudo que eu vou ter, tudo que eu vou fazer, é Cristo. É Cristo em mim. É Cristo operando em mim a sua vontade. A diferença, eu gosto muito de usar esse exemplo também, a diferença dos velhos pactos para o novo pacto em Cristo Jesus. É como se fosse assim, comparativamente falando, uma escada normal, de alvenaria, de madeira, que você tem que se esforçar para subir. E no novo pacto, Cristo em nós, é uma escada rolante, que você tem que parar para ela te levar. Na escada convencional, era o teu esforço para chegar no topo. Na escada rolante, é a tua e a minha rendição a Cristo, para que Ele nos leve à boa, agradável e perfeita vontade dEle para o nosso viver. Você que já está no ministério há muito tempo, você que tem a sua empresa que é tão ministério como um pastor que está atrás de um púlpito, você que está atrás de um balcão da sua loja, atrás da mesa do seu trabalho, ou até a mesma irmã, dona de casa, que está administrando a sua casa com o seu marido e filhos. Isso que eu passo para vocês são fundamentos, não são doutrinas. Não sou homem de doutrina, sou homem de fundamentos. Fundamento é aquele regimento que você pode usar em qualquer lugar da sua vida. Porque Cristo é tudo. É Cristo em nós a esperança da glória. Dê o espaço para Ele. Renda-se a Cristo. E mais Ele fará. E hoje foi a nossa aula número 4. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, gente.